No sul do Brasil, vocês já sabem dessa história, um vereador tentou defender empresas que usam trabalho escravo e aí, na tentativa de defender o indefensável, ele atacou o inatacável, que é a cultura baiana, né? E agora ele tem que ouvir resposta. Não falta gente para responder. O vereador em questão é esse sujeito de Caxias do Sul, foi defender lá as vinícolas, né? Vocês devem ter visto a fala dele, não vou ficar reprisando aqui. E aí, bicho, lá na TV Globo local, você teve uma resposta, assim, espetacular. Ficou revoltado. Peraí. Da jornalista Jéssica Senra, a gente já tá vendo ali, eu soltei um pouquinho antes da hora, mas assim, é raríssimo você ver um espaço numa emissora dessas, um espaço editorial, ser usado para emitir uma opinião, sabe, dessas que ressoa tão forte aqui com a gente, com o nosso ethos. Saca só, ouve isso aí e me diz. Esse vereador ficou revoltado porque os trabalhadores escaparam e denunciaram as condições degradantes. A gente toca até tambor muito bem, temos praias lindas, mas essa não é a nossa única cultura não, viu, vereador? Não, ele fala que o baiano toca tambor e descansa. Tá? Desculpa repetir isso, é horrível ter que repetir isso, mas é alguma coisa por aí que ele diz na fala dele. A cultura também é de não se deitar para autoritários, para tiranos, para senhores de engenho. Agora veja a ironia. O Rio Grande do Sul foi um estado colonizado por imigrantes europeus, especialmente os alemães e também italianos. Esses imigrantes não eram pessoas ricas que vieram investir no Brasil, ao contrário. Eram pessoas fugindo de crises econômicas na Europa que receberam inúmeros benefícios do Brasil para aqui se instalarem, desde a passagem à custa do governo brasileiro, concessão de terra, subsídio financeiro, até roupas e animais para criar. Hoje, esse vereador de um estado construído aí com a força de pobres imigrantes discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho. Ignorando a sua história, se crê superior social e economicamente. A xenofobia é aquele comportamento que rejeita, que exclui, que discrimina, que difama pessoas com base na percepção de que são estrangeiras à comunidade. É a aversão, é o medo, a antipatia diante de quem vem de fora. Muitas vezes está atrelada a uma ideia equivocada de que os estrangeiros representariam um prejuízo ao sucesso econômico do cidadão ou de uma região ou país. O medo da escassez, da crise econômica, somados a preconceitos e estereótipos, geram esse ódio. Eu costumo dizer que o preconceito é, antes de tudo, ignorância. Acredito que os preconceitos costumam ser alimentados por estereótipos e comentários discriminatórios por falta de conhecimento. O racista, por exemplo, que aqui no Brasil diminui pessoas pela cor da pele, geralmente não conhece toda a riqueza e a beleza da cultura negra. Mas o escritor mineiro Luiz Rufato disse uma vez que há uma importante diferença entre ignorância e burrice. Enquanto a ignorância é a falta de conhecimento sobre determinado assunto, a burrice é a incapacidade de compreender a realidade, por teimosia ou arrogância. Ou seja, a ignorância é justificada muitas vezes por causa da baixa escolaridade, da deficiência do sistema de ensino. Já a burrice é imperdoável porque está nas pessoas que se apegam a ideias pré-concebidas, a preconceitos, independentemente do nível de instrução ou da classe social a que pertence. A burrice costuma vigorar em locais permeados pela intolerância, por essa sensação equivocada de superioridade. Para a ignorância, o antídoto é o conhecimento. Já para a burrice, é necessária uma forte repressão social, nesse caso com punições exemplares, como, por exemplo, e no mínimo, a perda de mandato desse homem que se mostra indigno de representar um povo miscigenado como o povo brasileiro. Muito bem, muito bem. A fala realmente é irretocável, né? E por experiência eu sei que textos assim, eles têm que ser escritos em muito pouco tempo. TV é um ambiente muito estressante, é muito pouco tempo. E é um texto muito bom para estar na televisão, cara. Olha lá, ó. Manchete do G1, né? Não nos deitamos para senhores de engenho, critica a apresentadora baiana após discurso xenofóbico de vereador do Rio Grande do Sul. É que ele falou que o baiano deitava, né? Ela diz assim, não deita, e não deita para senhor de engenho. Então, é fortíssimo, vai no cerne do que o homem falou lá. É sensacional a fala da Jéssica. Só queria discutir com o Anderson possíveis medidas que nós possamos tomar a respeito dessas injustiças que nos afetam, mexem com a gente, né? De uma forma ou de outra. Muita gente, Anderson, no nosso chat, está propondo boicote, né? E talvez adiante, talvez não, mas é uma medida individual
de um impacto muito baixo, né, Anderson? Talvez fosse melhor estruturar um Ministério Público do Trabalho para poder fiscalizar esse negócio. Talvez fosse melhor a gente punir essas pessoas e tirar elas de toda e qualquer atividade econômica no Brasil. Não pode. Não pode nunca mais. O sujeito que usa trabalho escravo se dizer como empresário no Brasil, né? Então, existem outras medidas, Anderson. Passa pela estruturação do poder público. Boicote tem alguma chance de dar certo num caso desses? O que a gente faz, meu amigo? Porque, olha, é duro, o camarada vai tomar uma taça de vinho nacional e está colaborando com horrores que estão até além da imaginação dele, Anderson. É uma coisa... O boicote tem história, né? Existe um cara que, quando viu que o seu povo era animalizado, que é a palavra que eu sempre uso quando eu vejo atrocidades como essa, ele pegou e falou assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente paga imposto e aí a gente tenta ir na escola, tem que entrar, não pode entrar naquela escola que é só para branco. O bebedouro é só para branco e negro. Aí uma pessoa vai sentar no ônibus, tem que sentar no fundo. Já sei. Vamos não usar o ônibus. Não usando o ônibus, o que a gente faz? A gente dá um sinal de que nós ou somos tratados com respeito, ou então a gente vai pegar e vamos quebrar a empresa de ônibus e vamos consumir. Porque quem é que mais consome ônibus? É quem mais precisa, que é o trabalhador. Os trabalhadores normalmente são negros e latinos. E assim nasce a marcha de Selma Montgomery do reverendo Martin Luther King. Então, o boicote tem boicote. Então, a gente tem um movimento social de grande escala, que inspirou o mundo inteiro por décadas depois. Até hoje a gente está aqui falando disso, e começa com um boicote. Isso. Começa com boicote. Então, só que não é um boicote individual, né, cara? Não é individual, organizado é uma coisa por uma liderança inspiradora e transcendental. É foda, é outra coisa. Hoje seria como o Lula falar para não comprar essas 3 marcas de vinho. Entendi. O Lula chegar em rede nacional e falar assim, você que votou em mim e luta contra o racismo, não compre esses vinhos. Ou seja, funcionaria um boicote, mas tem que ser um boicote estruturado. Não pode vir como uma solução individual, tem que ser coletivo. Tá? Não, é coletivo e em grande escala para impactar não só a empresa que está sofrendo, mas a sociedade. É assim que aí você dá um passo. Tem o Sleep também, né? Eu gosto muito do conceito do trabalho da galera do Sleeping Giants, cara. Eu gosto muito dessa ideia, porque muitas vezes, Anderson, os anunciantes não sabem que a grana deles está indo parar lá no Alan dos Santos. Era o caso da Dell. A Dell não sabia. Isso. A Dell ia lá, falava assim, Google, pega essa grana aqui e anuncia nos sites aí para mim. E o Google distribui automaticamente, algoritmo, tudo automatizado. Quando você vai olhar, você está vendendo teu notebook no Terça Livre, entendeu? Aí o Sleeping Giants só chega lá e fala, galera, é isso aqui que vocês patrocinam? Esse cara tá falando para não tomar vacina, esse cara tá falando para não tomar cocô, esse cara para comer cocô, esse cara tá falando para, agora é verdade, para não se masturbar para não morrer neurônio. Vocês patrocinam isso, Dell? Aí a Dell fala assim, desculpa. Tem uma outra coisa que eu queria tocar, que se der tempo, o Freixo estava pensando em fazer, eu já tinha falado que a ideia é muito boa, que era facilitar viagens para Cuba. Né? A gente comentou num dos cortes, pode buscar aqui cortes nossos que nós falamos sobre isso. Mas eu sempre digo, antes de Cuba, que é muito importante para a história dos progressistas, existe o próprio Brasil. O preconceito, ele é uma parede que você cria para não estar próximo do outro. E muitos brasileiros não conhecem o Brasil. Vou dar um exemplo para você. A capital de São Paulo é extremamente preconceituosa de todos os níveis. E eu fui para Salvador pela primeira vez. E aí você ouve a vida inteira que os baianos são preguiçosos, né? Que trabalham. É tudo que ele falou aí, né? E aí, beleza, eu fui lá no Pelourinho, estava lá no Pelourinho, 6 horas da noite, 7, 8 horas. Daí eu falei, eu vou embora. Quando deu 8 horas, eu fui embora,
A cidade estava toda dormindo. Aí virou uma coisa assim, inacreditável num grupo de pessoas que eu vi elas falando: nossa, eu não sabia que eles dormem cedo. Eu falei: lógico que todo mundo dorme cedo, quem trabalha cedo. Então, por que eu estou dizendo aqui? Eu queria virar para o Freixo agora. Eu gosto muito de conversar com o governo, mesmo aqui à distância. Governo, é o seguinte: pegue esse projeto do Freixo, e eu ouvi que o Freixo falou que ia fazer alguma coisa Rio de Janeiro, Bahia, para Carnaval. Não, faça passagem social para que as pessoas conheçam os lugares. Não tem como você odiar uma pessoa que mora no Sul se eu conheço a Perla, que é maravilhosa, uma professora negra que tem um projeto lindo. Eu conheço no Distrito Federal, a gente só ouve falar da política, só que você tem as cidades satélites. Você tem na Bahia, você não tem só o Pelourinho, você tem os bairros. Então, preciso esse Brasil conectar com esse Brasil. Quem é preconceituoso, Álvaro, não vai mudar. Mas para minimizar, ajudará muito também que as pessoas conheçam e estejam nesses territórios. Não é possível que você vai ficar indiferente aos quilombos se você conhecer um quilombo ou uma aldeia. Só se você for desumano. Se você está vendo no território o sofrimento das pessoas, só para você ter uma ideia, muita gente não sabe que no sul do país é um grande contingente de umbandistas e candomblecistas. E hoje a própria Bahia de Todos os Santos ela é extremamente evangélica também. Então, como que você descobre isso? É indo nos territórios ou tem uma outra saída. Quem vai no território tem espaço. Por isso que eu volto a dizer, uma regulamentação de mídia onde põe o Meteoro para concorrer em TV aberta com a Globo e o SBT, quem ia estar ouvindo isso ia ser mais do que nossa audiência de hoje, ia ser todo o Brasil.